Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta aqui pela TV Mar, canal 525 da sua NET, claro, também pelo portal gazetaweb.com e desde já agradecendo pela audiência. Olha, hoje também tem Copa Alagoas, né, cara? Aí a gente muda, né? A gente passa de uma Copa milionária para outra que não tem tanto dinheiro assim, mas também tem uma importância muito grande, porque ela vale vaga na Série D da próxima temporada, como também o campeão garante o direito de participar com o terceiro colocado de Alagoas por uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Então, todo cuidado é pouco. Olha, hoje, daqui a pouco, né, às 3h15 da tarde, a gente tem o Aliança jogando contra o Cruzeiro. A gente vai disponibilizar daqui a pouco, inclusive, aqui a tabela com os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira. Aí teremos, então, às 15h15, o Aliança contra a equipe do Cruzeiro e o Céu jogando contra o CSE. A gente tem às 8 da noite o Ásia jogando contra a equipe do Penedense. As equipes jogaram recentemente, só que pelo Campeonato Alagoano no último fim de semana. E aí a gente tem a tabela aqui na tela, trazendo então os jogos de hoje. Confirmando, o Ásia joga contra a equipe do Penedense às 8 da noite. Nesse mesmo horário, o CSA joga no estádio Rei Pelé, diante do Dimensão Capela. E às 8h30, o Murici joga contra o Coruripe. Lembrando que a classificação no grupo A, o Penedense é o líder, tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. Na segunda colocação aparece o CRB com 7. Na terceira, vem o CSA com 6, ao lado do Coruripe. Na quinta, o Cruzeiro com 3. Dimensão Saúde, adversário do CSA, tem apenas 1 ponto na tabela de classificação. No grupo B, a liderança é do Murici, também com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Na segunda colocação, o Asa com 4. Na terceira, CSA e Céu com 3. Na quinta colocação, aparece a equipe do Aliança. E na última colocação, a equipe do Zumbi. O Aliança e o Zumbi ainda não pontuaram na competição. O CSA entra em campo e a gente trazia a notícia já na última segunda-feira de que o CSA optou por jogar com a equipe principal para a partida de hoje. Ou seja, mudou de chave, depois virou a chave novamente. Enfim, está nessa indefinição. Para a partida de hoje, você sabe que o CSA tem alguns desfalques e o Arner Oliveira, quem chega conosco para trazer notícias do Azulão do Povão. Fala, Warner. Hoje tem sequência para o CSA Copa Alagoas. CSA que tem 3 pontos somente. A CSA tem 2 derrotas para o Penedense e para o CSE. Só venceu na primeira rodada a equipe do Coruripe e vai buscar a segunda vitória, porque hoje é terceiro colocado no seu grupo. Força máxima? Pelo menos foi o que o técnico Marcelo Cabo deixou transparecer nos treinamentos. Não conta, lógico, com o Rômulo, com o Niltinho, com o David, que estão no departamento médico, mas o time deve ter aí, né, no grupo, o Lucas Marques voltando após uma contusão. A relação dos jogadores não foi divulgada para esse jogo. Não é? Os jogadores se apresentam no final da tarde, lancham lá no CT, depois vão para o hotel e tem também esse momento de deslocamento para o estádio Rei Pelé. Digo melhor, se apresentam, né, no CT e vão para o estádio Rei Pelé logo depois. É a programação definida do CSA visando esse jogo de hoje à noite. 20 horas. Outra coisa, torcedor, somente sócio e nas cadeiras hoje, somente esse setor será aberto no estádio Rei Pelé. E sócio pode levar o não sócio para o estádio Rei Pelé na noite de hoje. A expectativa é de um grande público. CSA faça uma grande apresentação, ganhe ritmo, visando o jogo do sábado do Campeonato Alagoano contra o Penedense. Tá aí então o Arner Oliveira trazendo notícias da equipe do CSA. CSA em campo logo mais às 8 da noite contra a equipe do Dimensão Saúde. E olha só uma coisa, cara. O CSA disponibilizou o lugar apenas para o sócio torcedor do setor de cadeiras. Lá no 4º piso, normalmente fica a diretoria do clube. Vai que hoje dá uma zebra, meu amigo. E fica um pouquinho longe do campo. Não é, cara? Aí o que é que acontece? Se hoje tiver um resultado adverso para o CSA, o xingamento é olho no olho, velho. É no teto a teto. Mas a gente não sabe nem se os diretores vão, porque pelo que a gente sabe... Não, aí é abandono, né, velho? Aí é abandono. Não estão levando a sério. Você já ouviu falar no cara que perdeu o emprego por abandono de emprego?
É capaz. Não é? Aí se hoje o dirigente do CSA, num momento tão delicado como esse, depois de dizer que a prioridade seria o campeonato da primeira divisão, o alagoano é massa, depois voltar o foco para a Copa Alagoas, e hoje não ter dirigente lá, não. Não, peraí. Um time que nem concentra para o jogo, talvez nem essa hora a turma deve estar almoçando, depois acompanha a programação da TV Bar, em seguida vai para o estádio Rei Pelé, né? Como se não fosse um amistoso. Tá uma maravilha. Vamos então acompanhar o volante do CSA, o Marlon, falando aqui. Olha, é o Marlon, viu? Não é o Marlon, diretor. É o Marlon, é o volante do CSA. A gente tá vindo trabalhando forte, né? Durante toda a semana. Como todo mundo sabe, a gente vem trabalhando duro todos os dias para conseguir mudar isso, né? Principalmente nossa performance, e com isso trazer o resultado positivo, que é a vitória, que a gente está em busca dessa vitória, né? Para nos dar mais confiança durante a competição e trazer também o torcedor para o nosso lado, que a gente sabe que eles vêm nos apoiando, mesmo com a situação que a gente está vivendo, né? O torcedor vai ao estádio, nos apoia e também nos cobra, que é o que eles têm o direito, né? Pelo que a gente vem apresentando durante os jogos. Mas a gente vai estar procurando em busca dessa vitória aí para nos dar confiança durante a competição e, claro, já no jogo de amanhã, na quarta-feira, já buscar essa vitória e junto com o jogo de sábado, engrenar 2 vitórias aí para trazer a confiança para o nosso grupo e o torcedor para o nosso lado. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a todos. Thomas Carvalho aqui da Web TV Maceió e da Rádio Clube Recantos. Marlon, você é um jogador que hoje no elenco do CSA, você é o único que possui essas características de ser um jogador mais marcador, de fazer a função do que a gente chama de primeiro volante. Mas a gente já viu em alguns jogos que você, hora ou outra, se aventura um pouco no ataque. As suas características, o que define mais o Marlon jogador? Como você gosta mais de jogar? Ser esse jogador mais de contenção ou esse jogador que participa mais das jogadas ofensivas? Muito obrigado, uma boa tarde. Eu procuro fazer o que o professor Marcelo pede, né? Ele nos dá total liberdade ali e principalmente quando der chegar na área, né, tá concluindo a gol ali, está de fora da área também, ele nos dá essa total liberdade. Então eu sou mais um primeiro volante, como foi dito, né, de marcação ali, mas quando eu tenho essa chance de chegar perto da área, eu estou chegando, o professor nos dá total liberdade, claro, sempre organizado, né, com a equipe organizada, nunca deixando aberto ali o meio de campo para os contra-ataques. Então sempre que dá eu procuro estar chegando ao ataque para tentar finalizar o gol ou fazer o gol ali. Então o professor Marcelo, como eu já disse, nos dá a liberdade para fazer o que a gente pode fazer ali, né? Então, como eu disse, sempre organizado, né? Então eu acredito que eu posso tanto fazer o primeiro como o segundo volante ali, mas sou um jogador mais mesmo de marcação ali, uma marcação mais forte, mas quando der estou sempre chegando na área adversária. Tá aí então, o volante da equipe do CSA. Eu fiquei atento a tudo que ele falou, depois de um tempo treinando. Logicamente que o CSA busca ainda ter um bom equilíbrio dentro de campo, mas ele disse assim: eu faço sempre o que pede o técnico Marcelo Cabo. O técnico está pedindo direitinho? Se for considerar o desempenho dentro de campo, não tá lá essas coisas não, viu? E principalmente ofensivamente. Claro, vamos elogiar o Marlon, que fez uma partida relativamente boa contra o Muricy no último final de semana, mas ainda falta muito para o CSA. E falta muito não só em peças, falta muito em qualidade, falta muito em tática também, porque o Marcelo Cabo não definiu nenhum time titular dele, a gente não consegue definir. É mais um jogo que ele vai com uma equipe com uma formação diferente, até porque não conta com 3 jogadores, mas mesmo assim a tendência era ele repetir novamente, ou seja, fazer alteração novamente. Temos que ser realistas, Orlando. Hoje é uma partida que o CSA, se não vencer, ele está se colocando em um nível horroroso, porque a gente tem que pegar o contexto. Dimensão Saúde é uma equipe importante aqui do estado, mas disputa a Copa Alagoas com um time de garotos, e a maioria desses garotos... É o propósito do time, revelar jogadores. E com contrato amador, né? Alguns deles não têm contrato profissional, então a diferença é abissal. Então o CSA não conseguindo vencer o Dimensão Saúde é muito grave. Ele é muito favorito, muito. Se o CSA não conseguir vencer hoje, para mim vai ser um dos maiores absurdos da história do futebol alagoano. Então tá
sendo dito aqui, o CSA é extremamente favorito para a partida de hoje. O CSA ocupa a terceira colocação, vencendo vai a 6 pontos. Como o Asa joga contra a equipe do Penedense, e aí o Penedense com uma campanha muito boa na Copa Alagoas, se o Asa não vencer, o CSA vencendo já fica na segunda colocação, que dá um alívio para ele, dá uma melhorada no ambiente da equipe do CSA. Agora, na última partida, por exemplo, contra o Muricy, o CSA teve no setor do meio de campo o Marlon e teve também o Juninho Valora, né? Junto com o Xuxa. Será que ele permanece com o Juninho Valora ou será que você acredita que o Jean Kleber volta para o time titular hoje? Eu vejo como difícil essa volta de Jean Kleber porque contra o Muricy ele nem entrou no segundo tempo. Claro, tiveram as questões envolvendo as lesões, então ficou um pouco sem espaço para o Jean Kleber entrar, mas se o Marcelo Cabo tem tanta confiança assim no Juninho Valora, provavelmente ele vai seguir sendo o titular. E conhecendo o Marcelo Cabo como a gente conhece, ele não é um cara que vai arriscar tanta gente ali no meio campo, só se for para você defender. Então, assim, não vejo hoje Jean Kleber no time titular. Até gostaria de ver os dois juntos, atuando juntos, mas deixaria o CSA muito lento no meio campo. São dois caras... Você fala junto o Valora com o Jean Kleber. Exatamente. E deixa meio... Fica um time com muita característica defensiva, né? E o Cabo gosta, a gente sabe. Só que fica muito pesado. Mas com outra dimensão, eu acho que ele deve se atirar mais, até pela necessidade que ele tem, né? Agora, uma outra alteração que ele vai ter que fazer lá na frente é porque o Rômulo fica de fora da partida, então a tendência é que ele jogue com o Thiago Marques. O Thiago Marques perdeu um gol na cara do gol lá em Muricy, que eu digo, meu Deus do céu. Ele ainda não fez gols, né? Para um centroavante. E é um cara alto, cara, para o cabeceio devia ser mais preciso, né? Eu o vejo à frente do Rômulo, porque o Rômulo não é um camisa 9 de origem, ele joga improvisado. Tá indo ali mais pela qualidade técnica e está sendo usado pelo técnico Cabo. E mesmo assim, o Cabo meio que coloca o Thiago Marques como uma segunda opção mesmo. Se você prefere improvisar um cara do que ter um jogador da posição mesmo no local que deve ser, é porque há algum problema aí, você não confia em tal jogador. Porque é muito melhor você ter um cara com a técnica um pouco abaixo, mais da posição, do que um cara improvisado. A não ser que o cara improvisado seja um absurdo, e o Rômulo não é. Que às vezes falta o caguete de finalizador, né? Pois é, e o Rômulo também não fez gol no ano, então fica esse marasmo aí do CSA sem definição. Ainda tem o Popó, que também é da posição, tem um gol pelo menos. O Popó era quem se esperava mais também dele, e né? Nem foi relacionado para a partida contra o Muricy. Então, assim, para um cara que elogiou tanto a diretoria do CSA, os reforços que chegaram, porque o Marcelo Cabo elogiou sim a diretoria, obrigado pelos atacantes. É porque o Popó foi um dos goleadores da Série C, né? Não chegou a ser artilheiro, mas fez uns golzinhos. Então, assim, é melhor... Foi por isso que ele foi contratado pelo CSA, né? Exatamente. A referência foi essa. E no ano passado você tinha o Tagliari, que nem centroavante era, mas era improvisado também. Então, exatamente. Assim, complicado a vida do CSA. Falta uma definição concreta. Eu optaria pelo Thiago Marques. Apesar de não ter feito gols, é um cara que vem do Criciúma, um cara experiente, acho que poderia ajudar, mas... E tem tido mais oportunidades, significa dizer que está mais entrosado também com o elenco, né? Também. O Rômulo, e todos eles chegaram no início do ano, então fica um pouco complicado essa questão. E o CSA vive sem definição. Acredito que vai chegar mais alguém e vai sobrar para alguém desse elenco. Lembrando que o CSA joga contra a equipe do Dimensão Saúde, a arbitragem, inclusive, para essa partida, a gente observa lá no final da matéria, de que será... Lógico que a arbitragem toda da Federação Alagoana de Futebol, né? A gente tem o Carlos Vitor Oliveira como árbitro central e aí tem os assistentes, o Wellington Thiago Almeida, que deve fazer, inclusive, esse ano o teste CBF, e a Maria de Fátima Trindade, árbitra assistente do quadro da Federação Alagoana de Futebol. Confirmando essa partida, acontece no estádio Repelé às 8 da noite. E o detalhe é que o torcedor do CSA, sendo sócio, tem direito a acompanhar a partida no setor de cadeiras e de inclusive levar também um acompanhante. Então, você está convidado para ver o jogo. Logicamente que vários torcedores ficam perguntando por que não disponibilizar outro setor que até que o torcedor possa pagar. Mas, enfim, essa é a opção do CSA. Quem vai ter que pagar uma taxa de R$6.000 para jogar lá no estádio Repelé, mas sem abrir outros setores, a taxa não aumenta. Fica somente no valor mínimo para jogar no maior palco do futebol de Alagoas. A gente fatura, daqui a pouco a gente volta trazendo notícias da equipe do Asa de Arapiraca. O técnico fala aqui daqui a pouco, inclusive anunciando novo reforço lá no Alvinegro. Fique ligado, a gente volta já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.